Oi, gente, tudo bem? Olha nós aqui com mais pássaros. Aqui são dois periquitos e eu tenho uma ideia aqui bem legal. Tem margaridas também, ó, essas bolinhas aqui são margaridas. Eu acho que vai ficar legal na eco bag. O que vocês acham? E eu tenho esse extenso de folhagens que eu vou colocar aqui nas laterais, tanto nessa lateral como nessa daqui também, olha. O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão pensando? Vai ficar legal? Eu acho que vai. Vai ficar um eco bag bem tropical, com folhas, né? Vai ficar bem legal mesmo. Então, eu vou arrumar aqui direitinho na madeira e nós já vamos começar pelo estêncil. Vamos primeiro fazer o estêncil e depois nós vamos trabalhar os pássaros. Posicione o estêncil na lateral, olha, nós estamos na lateral da bolsa da eco bag. Tenho aqui verde pinheiro e verde pântano. Tira o excesso e vamos esfumaçar. Vai devagarzinho, não precisa de pressa. Aqui, ó, a próxima folhagem. Começando diferente esse projeto, né? Primeiro pelo estêncil. É verdade. É que assim a gente já tem uma localização melhor, uma posição melhor de como vai ficar, né? Já deixa no jeitinho. E vamos descendo. Vou fazer tudo isso aqui, gente, em volta, tá? Olha, gente, eu fiz esse lado, certo? E aí faltou esse pedacinho, ó. Aí você encaixa novamente aqui o estêncil. Esse estêncil é da minha coleção, tá? Você aí que já tem ou que não tem, é só entrar no site que você pode comprar por lá. Olha, pronto. Encaixadinho aqui. Direitinho. Aí vamos fazer esse pedacinho que faltou. O estêncil sempre encaixa dessa forma e dá certinho, viu? Vai com pouquinha tinta. E eu vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Vamos ficar com os pássaros para poder pintar, tá? Pronto, gente, os dois lados feitos, tá? E sobrou aqui a parte do meio pra gente trabalhar. Então, eu separei azul soft, pode ser azul bebê, tá? Azul soft e amarelo bebê e o clareador. Então, nós vamos começar primeiro com o clareador por partes, esfumaçando o pincel pituá, como sempre, né? Então, umedece a área que você vai começar. E aqui próximo eu já vou com o azul soft. Não faz mal passar por cima um pouquinho das folhas, porque depois nós vamos pintar com verde pinheiro, tá? Que é mais forte, não tem problema aí. Pode deixar assim, ó. Porque ficar desviando aqui esses pedacinhos demora muito, tá? Movimento circular e vai indo, gente. Aqui eu já vou começar com o amarelo bebê, ó, para um foco de luz. Vai com clareador e vai esfumaçando. Tem uma área legal aqui para trabalhar. Então eu vou intercalando aqui no fundo um pouco do amarelo bebê e um pouco do azul soft, tá? Creio que vai ficar bom. Lá em cima, na folha, ó. Umedece com clareador. E completa com a tinta.
Eu vou colocar amarelo bebê mais nessa parte aqui, como um foco de luz mesmo. Tá? Mas, descendo aqui, já vamos com o azul soft. Tem aqui as margaridas, ó, as bolinhas aqui. Depois nós vamos reforçar aqui em volta com cinza lunar, tá? Ou cinza mesmo, um cinza bonito, para puxar depois as pétalas. Então, a princípio, só faz em volta aqui, ó. E deixa aguardando o acabamento. Vai com clareador, espalhando bem. Tá, gente? Então, vamos seguir adiante aqui. Tudo em volta, o verde soft. Só eu vou deixar aqui o amarelo bebê. Aqui tudo verde, azul soft. Já já eu mostro pra vocês. Ficou assim, gente, olha, tudo azulzinho, azul soft, tá? E o amarelo só lá em cima. Agora nós vamos preencher todas as folhas com verde pinheiro, pincel número 4, cortado e lixado. Só preenchimento de fundo, tá, gente? Então vamos lá, preencher todas as folhas que tem aqui nesse projetozinho. Aí depois nós vamos voltar com verde pântano, um pouco de verde kiwi para iluminar. Mas aqui vocês podem trabalhar. Preencher todas as folhas, galhos, ó, tem uns galhinhos aqui. Pode preencher. Agora com verde pântano, nós vamos escurecer. No caso aqui, ó, essa folha, ela está por baixo, essa aqui está por baixo desta aqui, certo? Então nós vamos escurecer por baixo aqui, ó. Em todas elas nós vamos escurecer a parte de baixo da folha. Então você vem aqui, ó, e escurece. Porque em seguida, depois que você terminou tudo aqui, você volta com o verde pistache, não, verde kiwi, perdão, gente. São tantas cores aqui na minha mão. Verde kiwi e ilumina. Pode passar 2 demãos do verde kiwi intercalando a secagem, que ele fica mais aceso, mais bonito, tá? Num demão que a gente passa, olha, ele fica meio apagadinho. Mas aí depois que você terminou tudo, você volta lá e reforça essa luz. Que fica bem bonita, tá? Então nós vamos fazer isso em todas, gente. A parte de baixo é verde pântano e a parte de cima verde kiwi.
Agora nós vamos preencher os miolinhos aqui das margaridas, né, com amarelo ouro. Aguarda a secagem e depois com cinza nós vamos escurecer em volta do miolo. Nem lavei o pincel, tá, gente? Não há necessidade porque o cinza predomina aqui, né? Pode ser o cinza lunar, tá? Se você tiver aí. Pra mim já tava na mão aqui, então eu tô indo na praticidade, né? Mas você pode usar aí um cinza lunar sem dúvida. Então faz um borrão. Eu tô com o pincel número 4. Um borrão. Em todas elas, ó. Tem aqui embaixo também essa que eu comecei a fazer. A esfumaça. Não faça muito grande, porque a largura desse borrão vai ser a largura das nossas pétalas. Então, se você fizer muito grande, a pétala tem que ser enorme, né? Aí aguarda a secagem, passa outra demão para deixar bem escurinha. Aí vem as pétalas brancas por cima, a gente precisa de uma profundidade embaixo, então por isso que a gente tem que escurecer mais, tá? E com verde pântano, vamos reforçar essa sombra mais na parte de baixo. Em todas. Vem aqui embaixo, ó. E escurece. Agora você aguarda a secagem, porque nós temos que fazer a pétala, as pétalas da margarida, com esse fundo aqui, ó, seco. Senão a margarida não vai ficar branca, ela vai ficar cinza, não é verdade? Porque vai pegar a tinta de baixo. Então vamos esperar um pouquinho a secagem e já puxar as pétalas com branco. Tudo sequinho aqui em volta. Então com o clareador nós vamos umedecer, agora que já está sequinho, vamos passar um clareador para deixar mais lisa a superfície, para puxar as pétalas, tá? Então é só esfumaçar aqui. E com branco, um branco bem limpinho, pincel de cerdas macias, tá? Esse aqui é ótimo para fazer margaridas, miosotes. Você pega a tinta sempre pro teu lado, em cima não pode ter tinta, então você pega dessa maneira, ó. E vamos lá, ó, de fora para dentro, aperta a mão e solta. Aperta a mão e solta,
vai em volta do miolo. Chegando aqui, vira a mão pra cá, pra você fazer ela ficar viradinha. E eu já vou me preocupando com esse outro miolo, porque ele tá bem próximo, ó, a essa margarida aqui. Então, eu vou dar preferência para esse miolo aqui, as pétalas vão parecer melhor. Ó, de fora para dentro. O mesmo nós vamos fazer com essa. Passo o clareador em volta. Sempre limpa o pincel no paninho do seu lado. Pega a tinta no cantinho. E vamos rodeando ela até o meio. Chegou no meio aqui, vamos virar pro lado de cá. Ela vai ficar completa, né? E essa outra vai ter só uma parte, porque ela tá por baixo, né? E com telha ou caramelo, nós vamos escurecer a parte de baixo do miolo. Limpa o pincel e com branco a parte de cima. Só umas batidinhas, ó. E aí com o rústico, e o pincel zerinho, as bolinhas em volta. Tá? Um detalhezinho aqui no centro. E tá pronta a nossa margarida aí. Agora eu vou fazer os miolinhos das outras do mesmo jeito que eu fiz essa aqui. Agora nós vamos pintar os periquitos. Eu separei amarelo canário e amarelo ouro. Então nós vamos pintar com amarelo canário e sombrear com amarelo ouro, porque ele é bem amarelinho mesmo, esses periquitos. Onde no desenho tiver amarelo, você pode passar o amarelo canário, tá? Onde for amarelo. Então aqui é amarelo, nessa parte da cabeça dele. Aqui também, ó. Faz exatamente como eu estou fazendo, porque é muito fácil, tá, gente? E aqui, ó, é toda essa parte aqui e esse pedacinho aqui é amarelo canário. Depois nós vamos sombrear com amarelo ouro. E agora com amarelo ouro, nós vamos tonalizar aqui por trás. Por baixo dessas penas aqui, que nós vamos preencher já já.
Só para dar um toque mais profundo, né? Aqui, ó, atrás do bico. E no outro, mesma coisa, ó, por trás do bico. Por trás dessas peninhas aqui. Em volta da cabeça. Joga a tinta sempre na bordinha. Por baixo da asa aqui, ó. E é isso aí. Vamos ver onde mais vai amarelo. Acho que é só, gente. Agora vamos pra... Nós temos que pintar com azul cerúleo aqui. Aqui nós vamos pintar com preto. Deixa eu separar as tintas. Eu separei aqui, gente, eu ia separar o azul cerúleo, mas o turquesa é mais vivo, mais bonito. Então, azul turquesa, tá? Mas se quiser colocar o azul cerúleo, pode também, o azul cobalto, mas são cores... O cobalto já é um azul mais forte, né? Eu gosto do turquesa e do cerúleo. Nós vamos preencher aqui e depois vamos dar acabamento. Não vai ficar assim não, tá? E aqui as asas também, tudo azul. E agora vocês devem estar pensando aí, vai perder tudo o meu risco. Vai perder sim, gente. Infelizmente vai perder, mas eu tenho uma estratégia. Vou mostrar já já para vocês como a gente vai trabalhar cada peninha desse periquito. Então eu vou passar azul nessas penas aqui. Aqui, ó. Aqui já vai ser preto, então eu não vou mexer. E aqui nós vamos fazer em volta. E toda a asa dele aqui, ó. E o rabo também. Só preencher, tá, gente? Só fundo. Agora, com azul marinho, nós vamos fazer uma sombra. Inclusive, marcando aqui, ó, as penas da asa, tá? Vai com o pincel número 4, que dá certinho. Aqui também tem umas peninhas, já já nós vamos defini-las. Aqui também, ó, mais escuro. E já puxa umas penas.
que vai definir melhor as luzes dessas penas vai ser o azul celeste. Nós vamos fazer algumas luzes com azul celeste, mas pode ser o branco também, mas fica muito chamativo. Acho que o celeste é mais discreto. Aqui um pouquinho também. E com o preto, nós vamos preencher toda essa parte aqui, olha. Pode inclusive cobrir o risco, que nós vamos ter que fazer de novo, né? Então aqui é preto, olho preto, a bolinha toda com preto, só tô marcando para vocês. Então aqui tudo, ó, preto, e aqui também preto. Depois preenchemos o bico com cinza e deixa secar. Ó, um pouquinho de cinza. É só preencher. Peguei um pincel número 2. E aproveitando que eu estou com o pincel número 2, já vou preencher aqui o olho com preto. Tá bom? Então vamos seguir aqui, tudo preto, gente. Olha só que ideia e dica boa, gente. Sobre o risco dos periquitos, eu tirei esse desenho aqui, que é a marquinha das peninhas, né? E como nós pintamos com preto por baixo, então cobrimos todo o risco. Então eu tirei o risco com carbono amarelo. Nós vamos colocar aqui, né? Tem que ser amarelo, porque como nós estamos trabalhando com preto, não vai aparecer. E o amarelo, ele destaca sobre a pintura preta. E aqui nós vamos contornar. Eu já fiz o meu embaixo, contornei tudo aqui, olha, tudo direitinho. E ficou assim. Então agora dá pra gente trabalhar as penas, aparecem, os riscos ficam mostrando, né? E aqui é amarelo ouro. Então já fica no amarelo do carbono, já fica a marquinha pra gente contornar com pincel zerinho com amarelo. Aqui não, aqui nós vamos usar o azul celeste para dar uma claridade sobre essas penas azuis. Então já tá no jeito de pintar. Vocês estavam preocupados, e a professora cobriu tudo e perdeu todo o desenho, né? Mas eu tinha essa estratégia de colocar o carbono amarelo sobre as penas pretas e riscar para ficar aparecendo. Agora sim a gente tem o risco dos periquitos completo. Então, dá pra gente seguir. E você pode até tirar o risco também da parte azul. Eu não tirei porque eu fiz meio que a olho aqui, tal. Mas se você tiver medo de perder também os riscos aqui do azul turquesa com sombra de azul marinho, tira no carbono também e coloca pra cá, tá? Transfere pros seus periquitos aí. Então agora nós vamos começar o acabamento. O amarelo já está acabado, que é amarelo canário com sombra de amarelo ouro. No caso do turquesa, sombreamos com azul marinho, mas falta as luzes. Então eu vou pegar o azul turquesa e o azul turquesa e o azul celeste. É uma cor boa para iluminar. Vamos começar pelo olhinho, aqui em volta. Esse aqui eu já fiz. Contorno em volta do olhinho é cena natural. Então é só vir aqui em volta direitinho, pincel bom, né? Pra ficar certinho. Cena natural. E
dentro da pupila uma luz branca, certo? O bico é só contornar, passamos cinza, um pouquinho só de branco, né? E aí, com o pincel zerinho, é só contornar. Respiração dele, tá? E agora vamos mexer nessas peninhas aqui. Eu tenho aqui azul celeste e azul turquesa. Então, devagarzinho, com o pincel número 2, puxa umas peninhas arrepiando ele aqui, ó, mas bem de leve, para não ficar isso também exagerado, né? E um pouquinho do azul celeste, para dar uma luz. O mesmo eu vou fazer com esse daqui. As penas, essas que nós passamos azul marinho, vamos dar uma reforçada aqui com turquesa, para deixar ao fundo do tecido bem preenchido. E com um pouquinho só de azul celeste, nós vamos iluminar. Olha, um pouquinho que você coloca no pincel já dá para esticar. Sempre esfumaçando. Ah, o pezinho é cinza, né? Contorno com preto. Aqui tem a unha. Cinza e contorno com preto. No outro pezinho também a mesma coisa. Então, seguindo aqui onde nós paramos, tem umas peninhas arredondadas aqui, ó, como essa aqui, sendo que em azul. Então, vem no cantinho do pincel, descarrega o azul turquesa e esfumaça. Nós vamos fazer um pedacinho aqui. Que você, como eu falei, se tiver medo aí, pode riscar com carbono também, carbono amarelo. Mas como são só umas peninhas, pouquinho aqui, né, ó, então eu tô indo mais a olho. O rabo, a mesma coisa, sempre iluminando com o azul celeste, aqui embaixo, ó, e esfumaça. Um pouquinho que você coloca no pincel, gente, já dá pra iluminar. E com amarelo ouro, não, amarelo canário, acho que vai ficar mais bonito. Nós vamos fazer
E a tinta tá um pouquinho seca, vou pingar umas gotinhas da misturinha de diluente texto com aquarela silk. Todo contorno, tudo que vai mexer com zerinho é bom diluir a tinta. E aqui tá fácil, gente. Olha só que beleza que foi o nosso carbono. É só contornar. Que segredo que tem aqui. Nenhum, né? Que facinho. Vocês aí preocupados com as asas, com as penas. O que vamos fazer? Como vamos fazer? Olha aí. Em cima do preto, que não tinha risco nenhum, né? Não tinha essas separações. Colocamos o carbono amarelo. Ele já marcou aqui. E agora fica fácil. É só um meio círculo com amarelo canário. Dá para vocês aí visualizar, entender direitinho. Uma por uma, até aqui embaixo, ó. Até essas maiores aqui. Vamos fazer? Olha só como tá ficando bonito, gente. Eu gostei. Os contornos com amarelo canário e aqui eu fiz os contornos com azul celeste. E esse aqui do mesmo jeito, ó. Arrepiamos aqui em cima. Pincelzinho, eu tô indo com o pincel número 4. E tem umas peninhas aqui azul celeste. E já puxa essas mais longas, né? Com a quina do pincel. Que essa parte aqui do rabo também vamos iluminar. Já mudou, né, gente? Já ficou bem bonita. Uma cor mais clara. Assim como nós fizemos nesse aqui. Vamos fazer nesse também. O que vocês estão achando aí, gente? Tá fácil? Difícil? Não acredito que esteja difícil, não. Só tem que ter essa técnica aqui do carbono para você não perder as marcas das penas. Porque aí fica fácil, vem só com o pincel zerinho e o amarelo canário e contorna. Então, novamente eu vou fazer a mesma coisa em todas essas peninhas aqui. Tá bom? Eu vou descer aqui fazendo esse movimento, sempre contornando, ó, sempre passando por cima do carbono. Pronto, gente. O que vocês acharam? Trabalho finalizado aqui. Gostei desses arranjos com stencil de folhas, ficou bem interessante, né? As margaridinhas para dar um contraste aí. Espero que vocês pintem muito e aproveitem as dicas. Um beijo para todos. Tchau, tchau.